desmuta aí, tu tá mutado. O que vocês estavam falando antes de eu chegar? Pode repetir a tua fala, que agora eu tô gravando de novo. Não, é que a gente tava falando sobre... Ela estava dizendo que gosta de música. Eu disse que ela tem que procurar o que ela gosta mesmo, né? Para transformar um lazer, né? Numa coisa prazerosa e ao mesmo tempo produtiva para ela, né? Então isso é bem importante. Trazer a música. Se eu gosto de um cantor, vou atrás daquele cantor e vou ficar treinando, vou ficar cantando, vou ficar repetindo, né? É importante tu ter esse espaço de repetir o que o cantor tá falando, né? E tem muito aplicativo para isso, né? Tem bastante. Sim, eu repito várias músicas em inglês. Porque agora eu só ouço música em inglês. Tipo, tô viciada em música em inglês. Não ouço mais isso aí. Continue viciada. Porque antigamente... Eu tô liberando o pessoal aqui. Eu acho que eu sou a professora mais antiga aqui de todo mundo, né? Que eu sou a mais velha. Vocês nem têm noção, né? De que quando eu comecei a trabalhar, e sabe qual era o meu pavor? Era quando um aluno pedia para nós traduzirmos uma música. Porque eu tinha que ouvir ela no rádio, gravar na fita cassete e ficar voltando ela para tirar a letra, né? Para escrever a letra no papel. E aí, se eu não entendesse a maldita de uma palavra, o que eu tinha que fazer? Teve um período que não tinha nada para fazer, né? Exatamente. Não tinha o que fazer, né? Mas aí depois veio os CDs. Aí quando veio os CDs, a coisa deu uma melhorada. Então, quando eu não conseguia, né? Através da fita ali, conseguir fazer a letra, o que eu fazia? Eu pegava um ônibus, eu ia até o Strip Center, onde tinha as lojas americanas ali, e lá nas lojas americanas tinha uma loja de CD, onde que tu podia botar um headphone, né, e escutar a música. E aí, o que eu fazia? Eu tava numa cabinezinha, assim, aí eu tirava o papelzinho de trás e, ó, copiava a letrinha da palavra lá, que eu não sabia, que eu não tinha pego, né, devolvia ali, devolvia o CD e ia para casa, né, para me dar minha aula. Então, olha a dificuldade que era para tirar uma letra de uma música, né, para dar uma aula. Então, assim, a gente não tinha. Hoje, vocês colocam lá no site, tá a música, tá a tradução, tá? Quer cantar com a letra? Quer ver o clipe, né? Eu não tinha essa ferramenta. Então, assim, eu passei bastante trabalho, né, para poder aprender o inglês e depois para poder ensinar o inglês, né? São dois trabalhos, né? Imagina, são dois trabalhos, né? Tu tem o trabalho de aprender e depois é outra coisa quando tu vai ensinar isso. E não tinha nenhuma ferramenta, não tinha. Eu tinha que... Aí era muito engraçado que tinha uma rádio que eu gravava e aí ele fazia sabe assim, uma vinheta no meio da música para incomodar. Daí todo mundo, é gravada! Aí tu ficava com a cara que o jeito que a gente enfiava. tinha o jeito que a gente tinha de fazer, né? Então, olha o acesso que esse pessoal tem hoje, né? Rose, a gente brinca, a gente fala, mas olha a diferença que é a nossa realidade em questão de tecnologia, comunicação, o acesso que a gente tem hoje para aprender as coisas. E muitas vezes é tanta coisa que isso acaba ficando, que a gente acaba ficando sobrecarregado. Porque tu pode pegar isso de tantas maneiras, e o negócio é, como a Rose tinha comentado, é tu pegar a melhor maneira para ti. É tu ver qual que é a melhor maneira para ti. Eu gosto de trabalhar com música, eu vou aprender escutando música. Eu gosto de assistir série, eu vou aprender assistindo série. Eu gosto videogame também é uma fonte bem boa. Sem sombra de dúvida, ou assim, olha, a maior parte dos meus amigos que falam inglês, que não são da faculdade, claro, eles aprenderam jogando videogame. Eu ia dizer isso. Os meus alunos mais inteligentes, eles também aprenderam e sabem as coisas. Isso aqui eu vi no videogame. Essa palavra é tal, porque tinha no jogo lá. Então, assim, o videogame ajuda pra caramba. Assim, é uma ferramenta bem legal para quem tem, né, essa disponibilidade de jogar e quem gosta, né? Quem gosta de jogar jogo de videogame tem uma facilidade para aprender, sim.
Então, assim, eu vinha falando dessas diferentes aprendizagens. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é assim, ó, não é porque tu tem uma inteligência que é uma determinada inteligência, eu tenho mais facilidade aqui numa inteligência musical ou numa uma inteligência matemática, que tu não pode aprender de outras maneiras. A gente vai aprender de todas as maneiras. A gente é capaz de aprender de todas as maneiras. A proposta aqui é o quê? Tentar trazer para a sala de aula diversas maneiras. E essa é uma coisa que eu vou comentar com vocês. Trabalhando agora já há bastante tempo, né? A Rose tinha comentado ali, eu sou professora há 9 anos já. Rose, então, tipo, o dobro do meu tempo já sendo professora, também sabe. 22. 22 anos, entendeu? É, Eu não sou velha, viu? Eu comecei cedo. é experiente que chama. Então, a gente... deixa eu empinar aqui de novo. A gente vem falando de diferentes inteligências e o que eu quero que vocês saibam é isso. Vocês podem aprender de qualquer dessas maneiras. A gente vai seguir aprendendo. Tem gente que vai aprender mais fácil, tem gente que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas aprendendo a gente está. O importante disso e da minha fala aqui é isso. Vamos pensar nisso para dentro da sala de aula. Como é que a gente pode estudar de diferentes maneiras para não ficar só de uma, né? Para a gente exercitar todas essas inteligências e como é que a gente pode ensinar dessa maneira também, que é pensando de levar música. Isso que eu ia comentar. Tem aluno que se tu explicar uma regra de verbo auxiliar para ele de uma maneira mais lógica, se tu explicar these, that, these e those, que são pronomes demonstrativos, de uma maneira mais lógica, ele vai pegar super rápido. E tem aluno que não vai. Mas, por outro lado, se ele escutar isso numa letra de música, ele vai lembrar. Então é bom a gente ter essa variedade de tu ver o mesmo tema sobre óticas diferentes, assim, sobre perspectivas diferentes, né? Videogame para quem é de videogame, escrever no caderno para quem escreve de caderno. E muitas vezes eu peço para os meus alunos eles apresentarem muitas coisas. Às vezes eles ficam meio tipo, você tem que apresentar, teacher, eu tenho que aprender isso daqui para poder explicar. Sim. E o negócio é esse, vocês conseguirem explicar um conteúdo, vocês aprenderam tão bem ele que vocês conseguem explicar. E eu acho muito legal de ter, quando são matérias curtas, é claro, né? Tentar separar para os meus alunos para eles apresentarem essa matéria. E essa matéria eles não esquecem. A matéria que eles deram de aula, que eles apresentaram para a turma, eles não vão esquecer. Porque tem esse envolvimento, tem essa dedicação para aprender aquele conteúdo e conseguir explicar. Eu espero que a Sheila esteja me ouvindo, que agora ela é minha aluna, né? Então, assim, vamos falar de uma outra coisa para ir adiante, que é transtornos e dificuldades de aprendizagem. E daí eu trouxe um transtorno de aprendizagem e uma dificuldade de aprendizagem. A gente está falando de duas coisas, tá bom? Duas partes que eu quero falar disso, que é super comum hoje em dia. E o primeiro é uma dificuldade de aprendizagem, aliás, um transtorno de aprendizagem, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente está se acostumando muito com essa palavra hoje em dia, né? Os quadros estão subindo muito, em parte eu acredito que seja por esse excesso de tecnologia que a gente tem. Então as coisas estão muito rápidas aqui e daí para a gente dar uma desacelerada é bem difícil, né? A gente como adulto já é difícil, os adolescentes estão tendo cada vez mais dificuldade para dormir, insônia. Então é uma realidade para nós hoje. Tá falando de transtorno de hiperatividade, né? De déficit de atenção. E a outra, que é uma dificuldade, é sobre procrastinação, mas eu já vou falar dela. Então, o TDAH, tá? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É assim, como que ele acontece, tá bom? Isso é um diagnóstico médico, que é o médico que vai fazer essa avaliação, certo? Não é a gente que sai definindo, a gente pode propor e tem alguns sintomas ali que se eles durarem ali, e a média é mais ou menos assim, por um período longo de tempo, né? Então tem que ser mais de 6 meses com alguns desses sintomas aqui, né? Eles têm que se apresentar em contextos diferentes também, não é só num mesmo contexto. E isso eu falo tanto para vocês reconhecerem isso como uma coisa, ou em si mesmo, ou no colega, quanto para os teachers que estão ouvindo também, né? Que é tipo, tudo bem, quais são os sintomas, então, de déficit de atenção? De déficit de atenção primeiro, né? Que são alguns. Falta de atenção a detalhes,
dificuldade de atenção em tarefas e hobbies, e essa parte me chama muita atenção, porque se uma pessoa, vamos botar um adolescente, uma criança, e depois eu vou falar de adultos, se uma pessoa tem dificuldade tem dificuldade de prestar atenção num hobby que é dela, numa atividade de lazer dela, né? Isso quer dizer alguma coisa, assim. E às vezes é só uma dificuldade de atenção mesmo. Às vezes a gente está num período, num mês, que é um mês que está ruim. Isso não quer necessariamente dizer que é um transtorno de atenção, né? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E que mais? Parecer não escutar quando as pessoas falam diretamente, não prestar atenção em instruções até o final, dificuldade na organização de tarefas, evitar atividades que exigem esforço mental continuado. Então, uma pessoa que ela já vai, tipo, não gosto muito de fazer tal coisa porque exige muito da minha atenção. Perder coisas que são necessárias para a realização de tarefas, são facilmente distraídos por estímulos externos, internos, e se esquecem facilmente de atividades cotidianas, né? Então, esses seriam os nossos sintomas, os nossos indícios sobre uma dificuldade sobre um déficit de atenção, né? E isso aqui, de novo, são alguns dos sintomas. O que vai ter? Esse daqui tem a ver com atenção. Quais são os que têm a ver com hiperatividade e impulsividade daí, que é o outro critério, né? Ficar inquietos nos assentos, bater palma, bater o pé, ficar, né, batucando, sair do lugar o tempo todo, correr e escalar em situações que são inapropriadas, né, que as pessoas considerariam e eles não conseguem segurar esse impulso. São incapazes de brincar ou permanecer em atividades de lazer, e isso eu tinha comentado antes de prestar atenção, agora de ficar participando de uma coisa que a princípio para todo mundo é legal, para todo mundo é bacana, e daí tem um indivíduo que ele não consegue. Parecer estar sempre prontos para agir, para correr, para fazer alguma coisa, falar demais às vezes, responder as perguntas antes delas serem terminadas, né? Dificuldade de esperar pela sua vez e interromper ou se intrometer na fala dos outros, né? Então, esses aqui são alguns sintomas de um transtorno de atenção, de um transtorno de hiperatividade, que a gente pode identificar daí em alguns indivíduos. Só que, ainda assim, mesmo que seja assim, tem outros fatores que podem causar isso, tipo excesso de açúcar, a pessoa toma muito café, isso pode apresentar alguns desses sintomas, isso não quer necessariamente dizer daí que é um transtorno. A gente está falando aqui de um período contínuo, então tem que ser uma avaliação que seja percebida em casa, na escola e de repente no trabalho, né? E assim, apresentado então em mais de um contexto que não seja o mesmo, que seja o contínuo e vários desses aqui. Não estou falando de um ou outro, assim, tipo, a pessoa fala demais, quer dizer que não. A gente está falando de alguns desses. Daí, para cada um deles, se eu não me engano, pelo menos tem que dar check, né? Tem que ser correspondente a pelo menos 6 de atenção e 6 de hiperatividade. E daí, como é que isso vai se representar nos adultos? E hoje a gente tem muitos alunos adultos também, né? Como é que é um adulto que tem hiperatividade? Como é que é um adulto que sofre desse déficit, né? O que ele representa? O que ele apresenta? É um adulto que pode, por muitas vezes, estar mudando muito de trabalho, trocar de trabalho com muita frequência, beber ou fumar demais é um indício. Pode ter ser associado com ansiedade e depressão também. Um adulto que pode acabar, isso no sentido prático, pode se perceber muitas multas por excesso de velocidade, pode imaginar por quê. E um adulto que muitas vezes não é bom guardando dinheiro, porque ele impulsivamente compra coisas demais, e pode apresentar dificuldades em relacionamentos e ter tido vários casamentos, né? Então esse seria um sintoma como adulto. Essa parte, e agora sim, vamos falar um pouco de dicas a respeito disso, tá bom? Como é que a gente traz isso para a sala de aula e como é que vocês, e isso serve não só para daí quem tem déficit de atenção, hiperatividade, né, quem sofre com um transtorno desses, mas também quem se sente ansioso, quem tem essa impulsividade, assim, sem necessariamente ter o transtorno, o que a gente pode fazer a respeito disso, tá bom? Estabelecer pequenos objetivos, e isso tanto no nível valendo para o individual, quem é teacher pode pensar nisso para a sala de aula, né? Mas, assim, estabelecer pequenos objetivos, tá bom? Isso é bem importante, porque daí tu não fica muito tempo fazendo uma coisa, né? Então, pensar nesses pequenos objetivos
ter um tempo limitado daí para vocês enquanto indivíduo, né? Pensar assim, tipo, tá, eu vou fazer isso por tanto tempo, eu vou estudar por meia hora, eu vou estudar por 45 minutos. E para os teachers ser claro nas atividades, né? Qual é o objetivo da aula e quanto tempo a gente tem para fazer, a realizar uma determinada atividade, né? Para o pessoal saber esse tempo e conseguir administrar, que fica mais fácil para administrar o tempo. Criar um sistema de recompensas que é no individual, né? Se tu tá estudando, tu te propôs estudar meia hora, estuda meia hora e daí tu pode jogar um jogo, tu pode assistir, ficar 10 minutos no YouTube, tu pode ficar comer um pedaço de chocolate, que é um sistema de recompensas aí que vocês podem criar cada vez que concluírem uma parte do objetivo que vocês traçaram, né? Criar uma rotina. Isso para o indivíduo daí é saber que horas tu vai fazer o quê, e isso é da parte de organização, né? Tentar manter essa rotina, e não é do primeiro dia que a gente acerta, não é no segundo dia que a gente acerta, vocês precisam de um tempo continuado para poder criar essa rotina. Alguns estudiosos dizem que daí pelo menos 21 dias que vocês têm para criar uma rotina nova, incorporar um elemento novo na rotina de vocês, né? Para criar um hábito. Alguns estudiosos dizem que é mais tempo ainda, até 3 meses aí, para vocês conseguirem consolidar um hábito ali, estabelecer uma rotina, mas é difícil, né? A gente acha que vai ser rápido, que é só fazer hoje, daí amanhã tu já não conseguiu, não, tem que insistir, tem que persistir. E para dentro da sala de aula, uma coisa que eu acho sempre foi genial, a Rose sempre pediu pra gente fazer, foi botar a data. A data é uma coisa que já, vocês sabem que vai estar ali, vocês já vão se preparando, né? Rose ia falar? Acaba criando uma rotina, né? Faz parte da rotina, né? Então, tu já vai preparado para aquilo, né? Tu já está organizado para aquilo. É que nem... E também, só assim, complementando o que tu tá dizendo, outra coisa que um doutor aí, que é neurologista, ele fala que uma coisa também importante é a gente também quebrar um pouco, às vezes, a rotina, para fazer o cérebro também trabalhar de outra forma. A gente vivendo todo dia na rotina experimentar uma coisa diferente. Que nem, por exemplo, ele deu a ideia. Por exemplo, eu sou canhota, né? Então, eu escovo os dentes com a mão esquerda, né? Eu pente o cabelo com a mão esquerda. Então, começar a fazer alguma coisa com a mão direita. Quebrar um pouco aquela coisa de só fazer uma coisa de um jeito e fazer o cérebro funcionar também de outra maneira, né? Para que estimule, né, o outro lado do cérebro a fazer uma atividade que só o lado esquerdo está acostumado, né? Então, pode ser uma coisa boba, né? Mas é um estímulo. Vocês estão produzindo os neurônios, estão aumentando aí a capacidade cerebral, né, para que ela funcione, né? Então, é importante, às vezes, a gente seguir uma rotina e, às vezes, a gente fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer, que é para, né, estimular o cérebro dessa forma também. Para fazer um exercício cerebral, né? Isso. E o mais importante é assim, a gente está percebendo uma dificuldade que está atrapalhando a aprendizagem de um aluno ou a própria aprendizagem, pensar em consultar um médico, né? E trocar essa ideia para ser feito um diagnóstico daí desses problemas. Okay. Quem quiser saber mais disso, tem um videozinho junto de uma moça que chama Katie Morton, que fala sobre isso, e ele vai junto daí no material. O vídeo não, né? O título do vídeo para vocês procurarem no YouTube depois ali. É um assunto muito legal. Agora, sobre procrastinação, que é um baita palavrão, os adultos lidam muito com isso, e as crianças talvez sofram um pouco disso e ainda não sabem como é que funciona, né? Mas tem a ver com organização, então eu acredito que seja um problema bem de adolescente para jovem adulto, para adulto, né? O que acontece? Procrastinação é um problema, ele funciona da seguinte maneira, a gente sabe que tem um prazo para realizar uma atividade e a gente vai empurrando esse prazo e negligenciando esse trabalho, fingindo que ele não existe, até perto da hora de entregar. E daí um dia antes é onde a gente vai sentar e concluir isso, apesar de ter que virar à noite, de estar cansado e ainda assim ter que entregar o trabalho, né? Então a gente está falando aqui disso, que é
procrastinação. E aí, o que isso gera, né? Posso te interromper? O que isso gera? Isso gera, daí, angústia, né? Gera nervosismo. Tu não vai apresentar um trabalho com uma qualidade que tu tem, que o professor sabe que tu tem, que é um chamado assim, eu sei que tu poderia me entregar algo melhor, né? E a pessoa acaba não fazendo isso por uma falta de organização, né? E de deixar as coisas para a última hora, como tu está falando. E isso 90% dos alunos fazem dessa forma, né? Então, esse é um ponto, assim, que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Tentem ser organizados para evitar, né, de vocês se sentirem frustrados. Porque isso gera uma frustração, gera da parte do professor uma frustração também, porque ele sabe que aquele aluno é bom e ele não foi lá e não apresentou o que ele era bom. E o professor, ele fica frustrado, não só pelo aluno, mas ele também se sente culpado, porque parece que tu não fez um bom trabalho. Não foi bem isso, né? Não. Mas a gente se sente, né? Porque não existe um retorno melhor, né, do aluno. Tu fez um trabalho bem feito, vocês não sabem o impacto que vocês causam no profissional. Porque o profissional se sente realizado, ele se sente completo. Eu fiz o meu trabalho e tá ali, a recompensa, que é ver o aluno ter sucesso, obter um sucesso, né? Então, isso é muito importante, que cada um de vocês tenham em mente preparação para evitar frustrações, tanto de vocês quanto as alheias, porque os professores se frustram, né, com o não sucesso dos alunos, né? Isso é muito, muito, muito forte. Né? Muito então, a gente tu vê um aluno que tem um potencial, tem um alto potencial, entregar um trabalho que tu sabe que, tipo... Tu pensa, meu Deus, foi o que mas rolou. tu sabe, né? Como é que tu fez isso aqui? Não consigo entender como, não dá pra entender. Quando um pouquinho mais de dedicação teria resolvido, né? Tem outras pessoas que têm outros aspectos, né? Também tem um aspecto do medo da avaliação, o medo das provas, né? Tem gente que é ótimo o ano inteiro, chega na prova, trava, né? E deixa o nervosismo tomar conta. Também eu aconselho que antes das provas seja sempre feito uma autoavaliação de si mesmo para poder se acalmar, para poder ter serenidade. E aquela coisa, estudar, se dedicar para chegar na prova e não dar essa atenção, né? Tentar lidar com essas emoções, né? Como o Kelvin disse, tomar água, comer um chocolate, isso é um estímulo, né? Para o cérebro para te se acalmar, né? Porque o chocolate, ele tem ali, não sei como é que eu vou dizer assim, ingredientes ou substâncias, né, que te acalmam, né, que te dão uma sensação assim de felicidade. Ele gera uma sensação de prazer, isso. Mas o chocolate ele é um estimulante, na verdade, né? Sim, ele é estimulante, ele te dá energia e ele também te dá a sensação de prazer. Sim, ele faz essas duas coisas. Então, assim, né? Quem se sente muito nervoso, isso é uma dica, assim, né? Então, deixa eu voltar aqui. Que é assim, olha, sobre a procrastinação ainda, sobre se deixar. O pessoal acha muitas vezes que o trabalho ele vai ser feito por um eu futuro. E esse eu futuro que vocês têm que entender é que ele é vocês. O eu futuro sou eu. O eu futuro ele não é uma outra pessoa, um indivíduo mais evoluído, um ser espiritual. Não, ele é tu. Tu é o eu futuro. Então, o eu futuro é tu. Tu sabe que tu tem que fazer isso e vai ser tu que vai fazer, realizar as atividades. O que se recomenda é aceitar a tarefa que tu tem para fazer, pensar em resolver as coisas e se livrar do estresse. Isso tem a ver mais com confrontar a situação que tu tá, né? Confrontar a atividade que tu tem que fazer ao invés de evitar ela. E isso é o que o Tim Urban chama de quando a gente deixa uma atividade para depois e vai fazer uma atividade de lazer, vai jogar um videogame, vai assistir um filme, a gente não fica bem. Foi como a Rose tinha comentado, né? A gente faz isso com culpa, a gente faz isso com muita culpa. Isso é o que o Tim Urban chama de dark playground.
Ele é o parquinho das trevas. Porque tu não tá te divertindo, tu tá fazendo tudo aquilo lá, sentindo que tu devia estar fazendo outra coisa. Um exemplo disso bom é faxinar a casa, né? Às vezes a gente tá morrendo de preguiça de faxinar a casa e tu vai fazer outra coisa, mas mesmo assim tu fica pensando no que tu devia estar fazendo. Então, pra gente se livrar do estresse, pra gente se livrar desse sentimento de culpa, é bom tu pegar e começar. Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Mas isso é das coisas que eu vou dizer agora, que é o que fazer a respeito disso, né? Enquanto teacher e enquanto aluno, tá bom? Isso uma dica que eu já tinha dado, separar as coisas em atividades menores e entender que tu não precisa terminar tudo de uma vez só. Tu pode começar, deixar aquilo lá de lado um pouco e depois tu volta para aquilo, né? O problema é que o pessoal quer fazer tudo de uma vez no último dia, né? Para os teachers e para os alunos também. O pessoal que tende a procrastinar, tem uma ele tem uma resposta muito perto do prazo final. Então, quanto mais perto esse prazo final for, quanto mais perto a gente tiver uma deadline, mais provavelmente esse trabalho vai ser feito, né? E isso gera esse sentimento bom de trabalho feito, trabalho concluído, mesmo que seja uma parcela pequena, né? Então, segmentar esse trabalho grande em trabalhos pequenos, tipo, concluir um capítulo só. Tem que fazer uma leitura? Ler um capítulo só, então não precisa terminar de ler o livro inteiro num dia só. Então, lembrar que não precisa fazer tudo de uma vez e tentar separar isso em parcelas, né, em coisas menores, assim, deixa descansando um pouco, depois tu volta a fazer o trabalho. E recompensar o progresso, cada vez que tu concluir uma etapa, se recompensar de alguma maneira ajuda também, é uma estratégia, né? Então tá, vamos falar de neuroeducação então, Rosi? Vamos. Então tá. Eu vou começar apresentando as áreas do cérebro, que eu acho que é importante a gente pensar quais são as partes que a gente tem do cérebro, né? A gente separa o cérebro em lobos. E esses lobos eles vão ser responsáveis por diferentes, por coisas diferentes, né? Então a gente começa com o lobo frontal. Ele é super importante, essa parte da frente aqui, do meio para frente, que é o lobo frontal. Ele é responsável pelas habilidades motoras e pelo que a gente chama de funções executivas, tá bom? As funções executivas, elas são o controle de inibição, controle inibitório, né, que é tu controlar a tua impulsividade, muitas vezes, pensamento criativo, maneira que a gente pensa de forma criativa, e memória de trabalho, que é um assunto que a gente ainda vai falar um pouquinho. Que é um tipo de memória, um tipo específico de memória, né, que é tu conseguir manipular informações assim por um tempo curto, tu guardar elas por um tempinho curto para conseguir manipular elas. Dentro dessa área, que é dentro desse lobo, que é o lobo frontal, é onde fica uma área que a gente chama de área de Broca. E a área de Broca ela é responsável pela nossa expressão. Então, um acidente ali nessa área pode causar que tu não consiga, a gente chama de afasia de expressão, afasia de Broca, tu não consegue expressar o que tu tá pensando, né? E ela faz o paralelo com outra área, que é no lobo temporal, que é outra área que se for lesionada, se for acidentada essa área, tu consegue se expressar bem, mas tu não consegue entender a informação que vem de fora, né? Então a pessoa daí teria dificuldade de entendimento. Então, esse é o lobo frontal responsável por essas coisas que eu comentei, né? Tipo as funções motoras, por esse pensamento criativo, por esse tipo de memória em específico. Aqui para trás, aqui por cima, essa região aqui, a gente tem o lobo que a gente chama de lobo parietal, responsável por orientação espacial e por linguagem. Então ele é responsável, essa área aqui também é responsável. Aqui atrás, essa parte de trás do cérebro é o lobo occipital, que é responsável pela visão. E aqui em cima das orelhas, a gente tem esse lobo que a gente chama de lobo temporal, que é responsável em parte pela memória e parte pela audição, onde tem essa outra área que eu tinha comentado, que se lesionada pode causar esse problema de expressão, não. É um problema de entendimento, e daí a pessoa, ela tem a expressão preservada, ela consegue se expressar bem, falar de uma maneira que se entenda, o problema é que ela não fala nada com nada, ela não fala coisa com coisa. Então, assim, essas são as áreas responsáveis, né? Dentro dessas áreas, a gente tem o que é importante para a aprendizagem, né? Essas são as áreas da percepção daí, como é que eu percebo o mundo, né? Que é ter
é audição, é visão, a área da atenção, aqui no lobo frontal, né? E das memórias, daí a gente tem a memória, um tipo específico de memória no lobo frontal, o tipo de memória mais lá dentro do cérebro mesmo, que é no lobo límbico. E essas são os principais elementos que tem ali para nossa aprendizagem, né? Então é de percepção, é a atenção e essas áreas que daí que são responsáveis pela memória. E sobretudo dentro do cérebro, acho que a Rose já tinha comentado um pouco disso, é pensar que é a formação de sinapses, né? Essas conexões entre neurônios, elas são o que acontece quando a gente aprende alguma coisa, né? Então elas são responsáveis ali. A formação de sinapses é importante para a aprendizagem. A gente fala um pouquinho de memória, então, né? A gente está falando aqui, tipo, tá, memória é uma coisa importante, atenção é uma coisa importante, percepção é uma coisa importante, né? E a memória, como é que funciona? A gente tem alguns tipos de memória, e a primeira que a gente vai falar é a memória de curto prazo. A memória de curto prazo é uma memória instantânea, né? Essa memória ela é rápida, assim. É quando o exemplo que me deram, que serve muito bem, é quando a mãe da gente pergunta, ela fala assim, tem que comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa, e tu não estava ouvindo. E tu sabe que não estava ouvindo. E daí ela pergunta, tu ouviu o que eu falei? Daí tu repete para ela, fala, sim, mãe, eu escutei, tu disse que tem que comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essa recuperação, ela é dada pela memória de curto prazo. Isso que tu consegue recuperar na hora, tu sabia que tu tava prestando atenção, mas tu tava ouvindo, e tu consegue pegar ali na hora, assim, ó, tipo, o que foi dito, né? Eu consegui dar tempo de recuperar. É tempo, porque ela vai sumir, ela some rapidinho ali, a próxima Sim. coisa que tu for fazer, ela já desapareceu, né? E o outro exemplo, que era uma memória visual, é assim, ó, se vocês estão olhando para alguma coisa e vocês fecham o olho agora, vocês ainda conseguem enxergar a imagem que vocês tinham por último, né? E esse é um tipo de memória visual, é uma memória de curto prazo, é uma memória visual, que tu ainda consegue reter aquela informação. Tu não tá mais vendo aquilo, tu pode fechar os olhos e virar, mas tu ainda consegue tem a imagem bem clara, assim, de como é que era, né? O exemplo disso daí, Kelvin, é aquelas imagens que eu não sei se tem muita criança que está aí junto, né? Mas existe antigamente, né? Dava bastante esse exemplo de tu olhar por um ponto fixo, né? Que eles mostravam, olha para esse ponto aqui. Aí tu ficava olhando fixamente para aquele ponto e depois olhava para uma parede branca. Uhum. E aí o que tinha naquela imagem, ela se reproduzia na parede branca. Aí as pessoas diziam, uau, que é uma mágica, né? Que legal, não sei o quê. Nada de mágica. Aquilo estava naquele ponto minúsculo, só que a retina captou, memorizou aquilo, e quando tu olhou para a claridade, ela se expande, né? Então, é uma memorização, né, pela retina, né, de alguma coisa que tu viu em um tamanho microscópico, né? Então, que se reflete na claridade. Então, eu sempre digo, quando quer memorizar uma coisa, lê, olha, fala em voz alta, repete, ensina para si mesmo. Porque quando eu estou lendo alguma coisa, eu estou me explicando, me ensinando. E eu estou memorizando aquilo, né? E tendo uma captação melhor daquilo. Tem gente que é visual, precisa enxergar. Tem pessoas que já não são mais tão visuais, que são mais... falou, já memorizei, já decorei, já sei. Outras não, elas precisam ver, né? Para poder memorizar. Né? Ou aquela famosa coisa, eu sou assim, né? Eu preciso escrever, eu preciso visualizar. Então, por exemplo, às vezes algum aluno pergunta como é que se escreve tal palavra? Eu pego e escrevo no ar, assim, né? E a pessoa, tu escreveu no ar? Eu, sim, eu escrevi para ver como é que é, preciso visualizar. Então, às vezes, para lembrar de alguma coisa, né? A gente pode trazer as memórias visuais de forma que não é visual, né? Mas aí escreve que é com Z, é com S, se escreve assim, né? Então, tudo isso são técnicas, né, de trazer essa memória visual. Sim. Né? E ler nunca vai deixar de ser uma... É como eu digo, o velho papel e a caneta, né? Não tem coisa melhor. Eu vou dar um exemplo para vocês.
as pessoas vão aprender números, começam a aprender números em inglês, né? Elas têm uma dificuldade. Como é que vai escrever o 3? Como é que vai escrever o 4? Como é que vai... Tem uma dificuldade. Daí eu pego e lá num certo período lá dos números, tem uma atividade que diz assim, escreva em inglês de 1 a 100. Aí as pessoas dizem assim, nossa, é louca essa professora, vai mandar eu escrever de 1 a 100, credo, vou morrer escrevendo. Aí eu digo assim, vocês acham que é castigo? Não é castigo, é técnica. Porque quando vocês terminarem de escrever de 1 a 100, vocês não vão precisar mais escrever, nunca mais, porque vocês já vão saber. Já decoraram. Visual, visão e prática. Então, tu escreveu tanta vez, repetição, né? Em inglês é visualizar, repetir. E o que eu falo sempre, quando tu explica alguma coisa, nem que seja para ti mesmo, tu aprende em dobro. Porque tu tá passando o que tu sabe para alguém. E quando a gente passa o que a gente sabe, a gente memoriza e canaliza e aquilo fica muito forte na gente. Então, uma das técnicas que eu usei, né, e que deu muito certo, é eu me explicar. Quando é que eu uso? Eu uso do e does. Vamos lá. Eu uso do, então, quando tiver he, she, it. Tá. Então, quando tiver Maria é ela, é she. Se é she, então é does no auxiliar. Tá. Eu fico me explicando as coisas. Eu dou aula para mim mesma. Então, eu aprendo. Vocês têm que desempenhar essas Essa é uma dica super importante, né, Rose? Tipo, essa de tu ter um tempo para tu explicar. Pode ser para os outros, mas pode ser para ti mesmo, né? Para ti mesmo. Ou tu pode explicar para a irmãzinha mais nova, tu pode explicar para a mãe, para o pai. Gente, isso vai... Vocês não imaginam, assim, vocês se sentem, né? Primeiro, orgulhosos de si mesmo, porque vocês estão passando uma coisa que vocês estudaram e vocês viram que vocês são competentes naquilo. E, em segundo plano, vocês estão se ajudando, porque vocês nunca mais vão esquecer. Não precisa mais voltar naquilo ali, né? Então, por exemplo, a minha aluna, depois que eu ensinei os números, ela primeiro reclamou, você escreveu até 100. Aí, depois que tu escrever, a gente conversa. E aí, ela disse assim, nossa, pior que tu estava certo. Agora eu já sei escrever, eu não preciso nem olhar lá na página anterior como é que se escreve o 13. E eu, viu o que eu falei? E ela, pior que é verdade. E eu, às vezes, algumas coisas que tem ali no livro, que ele foi feito tudo muito bem pensado, muito bem calculado, para que, né, uma coisa levasse a outra e que as técnicas estivessem ali dentro para se desenvolver. Ele não é por acaso, né? Ele é de propósito. Nada é por acaso. Tanto que a gente também acredita numa loja